todo mundo ficou exausto depois de Shibuya. Nem o corpo e nem a mente deles aguentam mais. Sensei, eu não vou deixar o Gojo Sensei matar o melhor amigo 2 vezes. Eu vou matar o Kenjaku sozinho. Vou conseguir esses 400 pontos. Esse é talvez o momento mais inocente que temos de um personagem no mangá de Jujutsu inteiro. Yuta, dentro de uma das colônias do jogo do abate, coloca suas metas dentro daquele território. Ele teria que caçar caçadores para acumular pontos, ou seja, teria que derrotá-los sem matá-los, teria que proteger os civis que ainda estavam presos dentro das colônias, e também teria que acabar com todo aquele plano de colapsar o mundo Jujutsu arquitetado por Kenjaku. O fato de Suguru Geto ser Kenjaku e Kenjaku ser Suguru Geto nos tempos atuais também mexe bastante na mente de Otokotsu, já que o Xamã no passado foi aquele que foi caçado por meses por Geto atrás de sua, entre aspas, maior arma. Não deixar que Gojo matasse Kenjaku tem uma ideia de proteção, bondade e lealdade que não vemos em quase nenhum personagem de Jujutsu. Na realidade, quase todos os feiticeiros são muito mais sanguinários que o normal. O próprio Yuji Itadori, apesar de ser alguém protetor, leal e bondoso com seus amigos, ele quase nunca criou empatia pelo outro lado que está lutando. Pelo menos não por alguém que ele não considere humano. Principalmente depois que ele entendeu que no mundo Jujutsu, ele não passava de uma engrenagem. Ou seja, ele não passava de algo para mover aquele mundo que era bem pequeno no caso. Atualmente, Itadori mataria qualquer um, contanto que isso leve a eliminar mais maldições. Já Okotsu, ele é diferente. Humano ou maldição, ele sempre luta tendo um objetivo claro em sua mente. Sem objetivo, nem parece fazer sentido iniciar um confronto. E por isso, ele sempre pensa antes de lutar. Tanto que assim que ele se encontra com a maldição Kurourushi, o primeiro pensamento de Otokotsu é o seguinte, abre aspas. Então também tem jogadores que são maldições. Nós não podemos deixar jogadores como Daruvi e Kurourushi, que têm grande alcance de ataque e que atacam humanos indiscriminadamente, saírem de dentro da barreira. Eu não sei se tem jogadores parecidos dentro das outras colônias. Estabelecer uma conexão entre as colônias vai ser indispensável, mas antes, preciso eliminar todos eles. Yuta em nenhum momento olha para Daruvi e Kurourushi como eles realmente são, um xamã dominador e uma maldição de grau especial. Ele apenas olha para eles como 2 ameaças gigantes para civis que estão fora da barreira ou entre elas. Ou seja, seu objetivo desde o começo, a todo momento, seria minimizar os danos e não iniciar caçando xamãs como Ishigori ou Uro, que não causam danos a nenhum tipo de civil. O objetivo de Yuta é manter o número de mortes no mínimo e ao mesmo tempo ajudar todos os amigos que já haviam sofrido tanto lá em Shibuya, isso quando não tinham sua ajuda. Também tentando evitar mais dor para o lado de seu sensei, no caso Satoru Gojo. Os alvos de Yuta são Kenjaku, seres que podem matar civis indiscriminadamente, e por fim, conquistar os 100 pontos para adição de regras no jogo do abate, coisa que ele preferia fazer sem matar ninguém. Quando se encontra com Uro, Yuta faz a seguinte pergunta: você não se importa de acabar sendo morta, não é? Eu consigo entender uma pessoa fraca arriscar a vida em uma luta, mas alguém forte como você deve ser capaz de ganhar pontos quando quiser. Então por que você se envolveria em uma luta como essa pessoalmente? Essa questão fala muito mais sobre Yuta do que sobre Uro. Para Yuta, arriscar sua própria vida deve ser algo com sentido. Não tem motivo arriscá-la por pura ganância ou prazer de luta. Tanto que depois que Uro explica que só queria os pontos, já que estava preocupado com a migração, extinção e os objetivos de Kenjaku, Yuta fala o seguinte: você não tem nenhum amigo ou alguém que você ama? Mesmo que não tivéssemos amigos até pouco tempo, eu não consigo entender. Só porque você tem arrependimentos, depois de centenas ou milhares de anos, você não hesita em matar pessoas? Por que se esforçar tanto só por um motivo egoísta? Em meio à intensidade da troca de golpes, Yuta explica para Uro que o egoísmo não vai levá-la tão longe como ela pensa. Yuta não sabia o que seus ancestrais fizeram para Uro, não sabia das traições, dos abusos sobre ela e de seu psicológico quebrado em relação aos Fujiwaras. E não tinha nada a ver com isso. Eu não sei o que os meus ancestrais fizeram para você, mas se você viver somente por você, sempre chegará um dia e você não conseguirá seguir em frente. Essa frase reflete Yuta de Jujutsu Kaisen Zero. Ele escolheu naquela época a solidão, escolheu seguir sozinho para que não machucasse mais ninguém, nem mesmo ferir a si mesmo ele conseguia. Seu egoísmo destruiu a sua cabeça, ao ponto de ele ficar inerte, sem poder crescer ou regredir, sem poder ajudar as pessoas.
sem poder ajudar ninguém na realidade, sendo apenas um mero zero à esquerda. Yuta foi salvo por aqueles ao seu redor, somente assim poder mudar sua vida, salvar outras vidas e se tornar um xamã de classe especial extremamente respeitado. E apesar de tudo, Yuta como um classe especial ainda assim sente a êxtase de uma batalha. Ele se sente empolgado quando se vê de frente com a morte, quando se vê de frente com um adversário digno, ele sente essa felicidade do confronto também. Afinal, como qualquer classe especial, estar no topo é realmente solitário. Você encontrar alguém tão forte quanto você é realmente empolgante. Ele sente essa êxtase quando enfrenta Ishigori, quando os dois trocam a liberação de energia um com o outro, quando os dois se atacam, e se empolga Yuta, tanto que ao sorriso de Yuta, no capítulo 180, o narrador fala o seguinte, abre aspas, os 400 anos de desejo do Ishigori e seu olhar ardente resultante disso destrancou algo que nunca tinha encontrado a vontade de lutar novamente, o coração de Yuta Okkotsu. No capítulo seguinte, temos uma das frases mais importantes do mangá de Jujutsu, uma frase dita por Uro, uma xamã que viveu na Era Heian e reencarnou na Era Moderna. Ela direciona essa fala para Yuta Okkotsu e fala sobre Sukuna, fazendo uma comparação com o xamã. Então vamos lá, abre aspas. Foi você quem chegou ao limite, eu já vi tudo isso antes. Feiticeiros, maldições, não importa. Os únicos que são capazes de transcender além sendo meramente fortes são aqueles com um senso avassalador de si mesmos e um completo desprezo pelos outros, desastres naturais. Ishigori também reforçou esse ponto ao dizer que Okkotsu era doce demais, não como um elogio a Yuta. E no fim da luta, Yuta pegou todos os pontos de Ishigori e de Uro, cumprindo assim seus objetivos iniciais. E a pergunta ficou após tudo isso, seria o que o Yuta faria caso não estivesse interessado nos pontos dos dois? Será que ele os mataria? Okkotsu, apesar de toda a situação, apenas fala para o Ishigori agradecer aos seus amigos por estar vivo. Afinal, era por eles que Yuta lutava naquele momento. Então, para a pergunta se ele mataria ou não o Ishigori e a Uro, realmente não temos resposta. Yuta em sua êxtase realmente pode fazer algo terrível. Afinal, como disse antes, ele é um classe especial. Na batalha de Gojo e Sukuna, a batalha dos mais fortes, também é interessante observar o comportamento dos alunos. Praticamente todos eles estavam calmos e se mantendo o mais tranquilos possíveis em relação ao que estava acontecendo ali, buscando sempre serem bem analíticos em cada ponto. Porém, Okkotsu era muito emocional, o mais emocional ali. Ele era o que demonstrava as maiores relações com aquela luta. Ele, por ser um classe especial, entendia a dificuldade daquele confronto, entendia os riscos, e na frente de seus olhos, ele viu a promessa de ajudar o Gojo a não matar o Kenjaku de novo, indo por água abaixo, já que naquele momento, nem mesmo seu sensei ele teria de volta. Gojo estava morto. Antes mesmo de perdê-lo, Yuta já havia ameaçado deixar a sala de transmissão para entrar no combate físico lá com Sukuna, ao ponto de até mesmo elevar sua energia amaldiçoada em uma discussão com Hajime Kashimo, aquecendo o clima do ambiente. Dá a entender que para salvar quem ele ama, Yuta não hesitaria o mínimo em matar até mesmo o mais forte que estivesse próximo de si. Seu emocional interfere completamente nesse momento, colocando proteção do outro acima até mesmo da sua própria segurança. A sensação de ser um fardo para Gojo claramente o incomoda, ele se sente fraco por não poder proteger quem ele ama. Mesmo que logo depois ele acabe aceitando isso um pouquinho antes do Roshi restrito, aceitando que se ele fosse lá não mudaria nada, seria apenas um peso morto e atrapalharia o Gojo. Na morte do Gojo, vemos o Yuta desolato, sendo acalmado pela Maki, enquanto vemos ele abraçando a sua katana. Ironicamente, a katana dada a ele por Satoru Gojo, a única coisa que restou de seu salvador para ele. Essa preocupação e esse amor de Yuta com os outros representa talvez a maior inocência que o feiticeiro tem ali na obra. Ele é forte quando quer, ele pode ser assustador em um confronto, principalmente quando vale sua vida. Pode se mostrar sério, Yuta Okkotsu pode ser muitas coisas, mas acima de tudo, ele é um homem que estaria disposto a ir contra o mundo por aqueles que ele ama, como ele se propôs a fazer por Maki. E nos próximos capítulos, como muitas pessoas dizem, a coisa mais tenebrosa a se temer é a fúria de um homem tão gentil.